Seguindo nossa aula sobre as leis de Newton, né, a aplicação das leis de Newton, eu vou estar passando agora um exemplo, na verdade serão 2 exemplos, das leis de Newton aplicada numa forma mais difícil. A gente vai falar sobre a força-peso, só que agora a força-peso, ela vai estar no diagrama de corpo livre, no equilíbrio no equilíbrio estático. Aqui no meu exemplo 1, o que eu tenho? Eu tenho um semáforo de 35 quilos, que é suportado por 2 cabos, T1 e T2. O que eu quero? A questão alternativa A, vou colocar aqui. Eu quero saber se a tração no fio 2, tração no fio 2 vai ser maior ou menor que no fio 2, que no fio 1. Essa é a minha pergunta. Primeira, né? Como que eu vou saber se a tração de T1 vai ser maior que a tração de T2 ou vice-versa? A primeira coisa que teremos que fazer para a gente saber, para a gente conseguir calcular isso, deixa eu achar minha lapiseira aqui, a gente vai ter que calcular as trações no cabo. Sempre eu gosto de utilizar aqui, a gente primeiro alterar, aqui tá em, como a gente pode ver, tá em quilos, a gente tem que transformar esse peso em newtons, né? Então, será 35 vezes 9,8. Deixa eu fazer aqui, ó. 35 vezes 9,8 vai ser 343 newton. Resposta aqui no nosso peso. Agora, e pra gente saber a tração no cabo 1 e no cabo 2? Agora, a gente vai ter que ver que aqui é o nosso eixo, né? É onde os cabos estão se encontrando. O que eu vou fazer? Cabo T1, ele tá assim. Ops. Vamos usar a régua, né? Porque aqui nós teremos o nosso cabo. Eu vou fazer ele numa cor diferente, que assim a gente identifica. Aqui nós temos o nosso cabo T1. O que é esse nosso cabo T1? Esse cabo T1, ele está num eixo de X e num eixo de Y. Vamos fazer, então, o nosso eixo de X e o nosso eixo de Y. Aqui, X e Y. Então, eixo X, eixo Y. Para a gente saber a tração nesse cabo, a gente vai ter que fazer... outra coisa, né, gente? Ele tá com um ângulo aqui. Só que aqui a gente não vai contar. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer com que esse cabo, ele rotacione para ele ficar na linha do eixo X. O que a gente faz? Vamos fechar aqui, como se aqui fosse a parede, né? O que a gente vai fazer? Aqui ele tá com 60 graus, não tá? Se a gente rotacionar ele, esse 60 que tá aqui, ele não vai ser o mesmo 60 aqui, peraí. Aqui, o mesmo 60 graus daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular ele como se ele estivesse na reta dx. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a força, força-peso não é igual a massa vezes aceleração? Essa é a força-peso, né? E qual que é a nossa força aqui, quando a gente tá falando na força de... Aqui a gente viu a força-peso. Como que a gente vai fazer isso pra ela vir pra cá? Como a gente vai saber em X? Nada mais difícil. A gente vai usar um pouquinho lá da trigonometria. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Então,
343 é a nossa força, e a gente vai multiplicar ela pelo nosso ângulo. Aqui, o nosso ângulo. Seguindo a trigonometria, deixa eu arrumar aqui. Como a gente quer saber o ângulo, a gente quer que este ângulozinho aqui, ele venha para x, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer que ele vai ser o seno de 60 graus. Aí, fazendo na calculadora, né? 343 vezes o seno de 60, a gente vai ter 297 graus. Isso ele nos dá já a tração, o nosso T2. É T2? Ah, gente, é o contrário. Desculpa. Aqui é cosseno de 60. A gente vai fazer o cosseno de 60. Que ele quer em x, ou seja, ele tá abrindo o ângulo. Esse ângulo, ele tá se abrindo, então, é o cosseno. Então, 343 vezes o cosseno de 60, e a gente vai ter 171,5. Esse é o nosso peso em newtons, ok? Do nosso T1. Agora, a gente vai fazer o T2, que é a mesma base. A gente vai fazer as nossas linhas de x e y. Deixa eu fazer aqui. Nosso ângulo tá mais ou menos assim ali, né? Essa nossa linha T2. A gente vai fazer o XY aqui. Nosso X e Y aqui. E aonde está o nosso ângulo? Nosso ângulo tá aqui, não está? Então, a gente vai passar ele pra cá. Porque eles são triângulos iguais, então, passa pra cá, ele vai vir pra cá o nosso ângulo. A gente vai fazer o mesmo esqueminha dali. T2 vai ser igual a 343 vezes. Agora, o que que tá acontecendo? O nosso ângulo não está se abrindo, ele vai fechar em x, o que vai nos dar o valor, o seno de 60, que é igual ao 297, que a gente tinha visto antes, que eu só inverti aqui. Então, o nosso T1 vai ser igual a 171,5 e o nosso T2 vai ser igual a 297 newton. A pergunta, tração no fio 2 vai ser maior ou menor que no T1? A tração no fio 2, ele vai ser maior, ele vai tracionar mais. Então, resposta nesse caso é que ele vai ser maior que no fio 1. Outro exemplo agora, que eu vou fazer também sobre o diagrama de corpo livre, ou equilíbrio estático. Deixa eu desenhar aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar bonitinho, porque eu não sou lá grandes coisas pro desenho, né? Aqui. Aqui. Que desce um círculo. Acredito que seja isso. Aí, nós vamos ter os nossos ângulos, né? 45 aqui. Aqui é um ângulo de 45 graus. Aqui é 90 graus, não tem nem o que a gente questionar, né? E o que agora eu quero nessa questão? A nossa esfera, ela já pesa... Essa nossa esfera, ela pesa 100 newtons. E qual vai ser... Qual... a tração na corda horizontal. Horizontal. Então, a gente quer saber
qual vai ser a tração nessa cordinha aqui, né? Vou colocar aqui T1, T2 e essa vai ser a nossa T3. Agora, vamos fazer. O que que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer o mesmo esqueminha da questão anterior. Eu vou fazer tudo com... Vou fazer assim. Aqui a gente tem uma corda reta, não tem? Então, ela não vai estar fazendo nada. Nessa daqui é questão de lógica. Ela não tá fazendo força aqui. Que ela é 0, ok? Mesmo se a gente fazer, ela vai dar 0. Que ela tá na horizontal, ela não está fazendo força nenhuma. Ela tá fazendo, na verdade, a força do 100, né? Que é a força assim. A força, aqui ele já dá nossa força, então a gente não precisa fazer aquela força igual massa vezes aceleração. E vamos descobrir a força que está fazendo nessa corda aqui. Não haveria necessidade, que isso daqui é mais questão de lógica, mas vamos fazer só pra ver como que a gente vai o andar dessas questão. Aqui, vamos fazer meu eixo X e meu eixo Y. É legal fazer isso daqui para quem tem dúvida, que dessa forma tira toda a dúvida, faz um passo a passo legal. Ela estaria aqui, o nosso 45 graus, né? A gente vai estar jogando pra cá o 45, lembrando que aqui é o nosso eixo. O que que a gente vai ter que fazer? Vai ser o nosso 100 vezes, aqui, né? 100 vezes, aqui a gente tá com o ângulo, a gente quer em X, o que que ele tá fazendo em X? Ele está se fechando, então ele vai ser seno de 45 graus. Isso vai nos dar o quê? Vamos lá. 100 vezes seno de 45 graus. 70,71. Chegaram ao mesmo resultado, 100 vezes seno de 45 graus. A gente chega a 70,71, que é a tração que a gente está tendo nesse cabinho quando ele está aqui, ok? Mas a gente quer saber a tração nesse cabo T3. Qual vai ser a tração nele? Na verdade, a tração nele, na hora de fazer a tração no nosso cabo na horizontal aqui, que nem eu disse, é questão de lógica, que nós temos o nosso cabo na horizontal, que eu vou fazer nosso eixo de X e o nosso eixo de Y aqui. A gente tem 100 vezes, a gente vai fazer 100 vezes o quê? Ele já tá na reta, então, na verdade, aqui a resposta é que a tração no cabo horizontal, nesse cabo T3 aqui, vai ser de 100 newtons. Porque ele tá puxando, ele tá sendo empurrado na horizontal a 100 newtons, ele já está numa tração 0, então ele só tem essa traçãozinha aqui para baixo. Então, essa vai ser a resposta. Isso foi um exemplo sobre equilíbrio no corpo estático. Eu vou estar passando exercícios para vocês sobre esse assunto, para a gente estar praticando, para vocês estarem tirando dúvidas. E eu também vou estar passando a resolução para vocês na próxima aula.